Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaríamos de fazer 2 lembretes. O primeiro deles, como sempre fazemos, pedimos a todos que deixem os seus telefones celulares no modo silencioso. O segundo lembrete é de que hoje é o último dia da nossa feira anual do livro espírita, que acontece a partir das 15h30 no ambiente aqui interno, no pátio interno aqui da nossa fraternidade. Estão todos aí e todas convidados a participar aí da aquisição de livros espíritas por preços extremamente atrativos. O objetivo dessa feira espírita, que nós realizamos todos os anos, é única e exclusivamente de divulgar a obra espírita, o livro espírita. A fraternidade não tem absolutamente nenhum retorno financeiro relacionado à venda dos livros espíritas. O objetivo é tão somente da divulgação do livro espírita. Então, a União Espírita Mineira nos dá descontos e a gente repassa esses descontos integralmente para facilitar a aquisição desse tesouro abençoado que é o livro espírita. Então, ao som dos ensaios do nosso Natal, das escolas de Evangelho, nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo as bênçãos, o amparo e a proteção, e agradecendo a oportunidade do nosso estudo realizado nesta tarde. Que os ensinos do Mestre possam calar fundo em nossos corações, que a sua boa nova possa nos ajudar a refletir sobre as nossas vidas, as nossas decisões, o nosso caminhar. Pedimos a Jesus que ampare a todos que se encontram aqui presentes, encarnados e desencarnados, bem como a todos aqueles que se acham doentes, necessitados do amparo e da proteção divina. E que esse amparo possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos familiares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono desta casa abençoada de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos hoje para o nosso estudo, para as nossas reflexões, o item de número 5. Os fariseus, dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, ou seja, para confundi-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem e a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas.
Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado-lhe um denário, perguntou Jesus: de quem são essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar desta maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando, se retiraram. Esse episódio foi narrado por Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e pelo evangelista Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Para o nosso estudo desta tarde, nós temos aqui a nossa querida filha, Laura Soares, que vai hoje iniciar os nossos estudos. Boa tarde a todos. Para começarmos a nossa reflexão da tarde, vamos fazer um esforço para entender primeiro o contexto em que aconteceu essa passagem de Jesus, lida agora no item 5 do capítulo 11. Naquela época, nós tínhamos Herodes, que era uma espécie de governador da Judeia. Ele era responsável por demandar ou por mandar outras pessoas, seus subordinados, cobrarem impostos para Roma, que era o império dominante. Então, Herodes obedecia a Roma, que tinha como imperador César, nosso personagem aqui do item 5, que meu pai acabou de ler. E Herodes então cobrava os impostos para Roma, mas não era ele que batia de porta em porta para arrecadar esses impostos, para recolher esses tributos. Ele mandava outras pessoas pegarem essa quantia em dinheiro, muitas vezes exorbitante, injusta, dos cidadãos. E quem não gostava disso? Os fariseus. Porque eles já pagavam um valor significativo ao sinédrio, que era onde eles frequentavam, e não achavam justo pagar mais tributos ainda para Roma. Como os fariseus eram muito agarrados às tradições, não aceitavam nada que vinha, que não pertencesse à crença deles, eles também não gostavam de Jesus. Porque o Cristo desafiava a interpretação cheia de hipocrisia que os fariseus faziam da lei. Não porque Jesus tinha a intenção de desafiá-los, mas porque o Cristo falava a verdade. Porque o Cristo falava sobre a verdade da vida. Foi então que os fariseus e os homens de Herodes se juntaram nessa passagem narrada no item 5, e resolveram criar uma armadilha para Jesus. Resolveram testar Jesus perguntando para ele sobre os impostos cobrados por Roma, se eles eram lícitos, se eles eram justos, para ver o que Jesus respondia. Bom, se Jesus fosse uma pessoa normal, nós teríamos aqui duas situações. A primeira: se Jesus respondesse que era justo pagar os impostos a Roma, ele poderia ser visto como um cobrador do Império Romano, e ele seria então mais perseguido ainda pelos fariseus. E na situação número 2, se Jesus dissesse que não era lícito, a cobrança de impostos, que aqueles impostos eram cobrados de forma injusta, Jesus seria acusado de incitar, de formar uma rebelião contra o Império Romano e então seria preso. Eis então a armadilha
que os fariseus e os herodianos criaram para Jesus. No entanto, obviamente, Jesus não era uma pessoa normal. Ele é o Cristo, não é uma pessoa normal. E foi então que, em resposta a essa armadilha, esse teste, ele pediu que trouxessem uma moeda gravada com o rosto de César e disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, em resposta a essa armadilha. Foi assim que Jesus imortalizou o seu ensinamento sobre as obrigações materiais e espirituais do ser humano. Bom, passagem contextualizada. Agora nós vamos tentar entender o que o Cristo quis nos dizer com dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu começo, meus amigos, a nossa reflexão da tarde com uma pergunta que eu peço para cada um fazer no seu íntimo e levar essa pergunta, essa indagação para casa. Como anda o seu coração? Como está hoje o seu mundo íntimo? Como que você chegou aqui? Nós estamos falando agora de saúde e equilíbrio mental e espiritual. Porque a realidade da vida é nós vivermos o tempo todo assoberbados, com os nossos compromissos profissionais, com os nossos compromissos sociais, as nossas obrigações familiares, com as obrigações de casa ou de qualquer outra natureza, E nós esquecemos de fazer a manutenção do nosso mundo íntimo. É claro que os compromissos, as obrigações de ordem material são naturais e inerentes, do mundo que a gente vive, Elas fazem parte do nosso mundo, mas elas não podem ser sempre a prioridade da nossa vida, da nossa rotina. O que nós mais encontramos, por isso que o que nós mais encontramos são pessoas extremamente estressadas, sem tempo para nada, ressaltadas, ou seja, nervosas, reativas, sem paciência, sempre falando não tem tempo, agora não dá, estou na correria, E se você não lembra agora de uma pessoa que faz sempre isso, você é essa pessoa. Com certeza você é essa pessoa. Porque de fato a situação em que o mundo se encontra, nos exige muita luta. O mundo nos exige luta. Mas isso não impede, e é isso que nós temos que entender, e que Jesus queria que entrasse em nosso coração. Apesar de tanta luta, de tanta correria, isso não impede que a gente pare alguns instantes do nosso dia, alguns momentos da nossa semana, para pensar em Deus, para pensar no nosso íntimo, no nosso coração. A correria existe, só que ela só não pode se tornar a única realidade da nossa vida. Essas obrigações sociais, essas obrigações até obrigações legais, governamentais, que nós devemos cumpri-las, com ética, com honestidade, mas elas não podem se tornar a única realidade da nossa vida. Então vamos pensar uma coisa: nós somos seres humanos movidos por motivação. No estudo nós somos impulsionados pela motivação de alçar voos maiores. No trabalho nós somos motivados pelo sustento. Nós somos motivados, por melhorar de vida. No âmbito social, nós somos motivados pelo lazer. No âmbito político, e enquanto cidadãos ativos, pessoas ativas na sociedade, nós temos obrigações que devem ser cumpridas com honestidade. E essa é a nossa motivação, O cumprimento dessas obrigações. Caso contrário, existem sanções, represálias, se elas não forem cumpridas. Mas e na esfera espiritual, na esfera moral, no âmbito sentimental? Qual a nossa motivação? O que te motiva a desacelerar para fazer uma oração? Lembrar de agradecer pelo trabalho, lembrar de agradecer pela família, pelas oportunidades, pelos livramentos.
aqueles livramentos que a gente sabe que a gente recebeu e aqueles que a gente não tem ideia nenhuma, né? Que a gente nunca vai ficar sabendo que nós recebemos, porque Deus e a espiritualidade agem na nossa vida em silêncio. O que te motiva a estar aqui agora ouvindo sobre Jesus? Se até o momento você entendeu nós entendemos alguma coisa sobre doutrina espírita, e se nós estamos conscientes aqui na Terra do que nós estamos fazendo, duas motivações eu garanto que nós já temos para estarmos aqui agora. Uma delas é paz interior e a segunda é consciência tranquila. Essas duas motivações. Então nós já entendemos, pelo menos, a transitoriedade das coisas terrenas. Nós já entendemos e já reconhecemos que nós precisamos também servir a Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Porque isso nos traz paz, isso nos conforta, isso nos traz fé no futuro, nos descansa dos dias exaustivos e faz com que nós nos transformemos em trabalhadores ativos da obra de Jesus. Nós temos que lembrar que o mundo está em constante transformação, né? E se nós embarcarmos nessa de ficar apenas mergulhados em trabalho, em lazer, em vida social, que são relativamente não são coisas importantes, né? Mas não são mais importantes do que Deus. Se a gente ficar mergulhado nisso, só nisso, no âmbito material da nossa vida, nós vamos desperdiçar uma existência inteira sem fazer nada. Sem cuidar de nós mesmos, da nossa evolução espiritual. Sem contribuir, né, sem participar para a regeneração do nosso planeta, que já está a todo vapor, que já está acontecendo. Né? Nós temos distrações inúmeras para não estarmos aqui, por exemplo, na tarde de hoje. A própria tecnologia pode nos distrair, nos tirar do foco, né? Fazer com que nós esqueçamos do principal. Né? Então temos que estar atentos. E dito isso, eu trouxe hoje uma lição do livro Fonte Viva, que fala exatamente sobre a transitoriedade das coisas terrenas e a necessidade de nos concentrarmos, né, de centrarmos a nossa vida no que é eterno, não transitório. Principalmente no momento em que estamos passando, e eu lembrei dessa página do livro Fonte Viva justamente por esse momento atual em que estamos passando. Amanhã temos eleições, né? E eu trouxe essa lição para nós analisarmos juntos aqui, sob a luz da doutrina espírita e sob o entendimento de Emmanuel. Essa lição chama-se O Herdeiro do Pai. E ela começa com uma citação de Paulo em Hebreus. Abre aspas. A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Fecha aspas. E ela começa assim. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Então Emmanuel já começa alertando, né, para a necessidade do discernimento entre as coisas do mundo e as coisas de natureza espiritual. Seguindo a ideia de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele nos lembra aqui que, embora devamos cumprir nossas responsabilidades sociais, legais, políticas, nós não devemos esquecer do nosso compromisso com Deus e com a nossa própria evolução espiritual. E ele continua. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações.
Ou seja, conciliar o material com o espiritual é essencial para o bem-estar da humanidade, e não vamos colocar nossas esperanças, nossa fé, nossas expectativas em instituições e realizações humanas, mundanas, que fazem parte daqui, da nossa realidade material, né? E que são totalmente passageiras. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será muito diferente daquela que o auxilia no presente. A política do passado deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade. A autoridade cedeu ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não é diferente e não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que então você se apaixona com tanto fervor, ou seja, com tanta fé, por criaturas falíveis e programas transitórios da Terra? Olha só. E ele segue. Os homens de hoje, por mais veneráveis que sejam, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. No entanto, não fugirão ao serviço da corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos evolutivos, mas também, igualmente, de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvios do sentimento. E aqui estamos nós. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram ontem, que faliram no passado. As nações que se restauram aproveitam as nações que ruíram, que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança, ou seja, carregam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, ou seja, vamos agora considerar a verdade, como hipertrofiar, como diminuir o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que precisam, acima de tudo, do seu próprio auxílio espiritual. Como pode uma casa sem teto, e aqui ele faz uma analogia, como pode uma casa sem teto te abrigar no meio de uma tempestade? O arranha-céu projetado na planta pelo engenheiro, inteligentemente traçado no papel, ainda não é a construção que vai te manter em segurança. Portanto, não existem razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado da alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos nós devemos saber que os homens falíveis, errantes, não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários de Jesus, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, porém definitiva e eterna, daquele a quem o Pai, a quem Deus, constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, que é a obra de Jesus. Então, meus amigos, aqui Emmanuel reforça que as imperfeições humanas inevitavelmente se refletem nas instituições
instituições e nos sistemas criados pelo homem, que são completamente falíveis, imperfeitas e transitórias. Isso tem a ver diretamente com a nossa condição espiritual, né? E nós devemos lembrar da eternidade de Deus, da eternidade da vida espiritual, em contrapartida. Quem segue Jesus não tem que ter desespero com as situações políticas e sociais terrenas. Nós não temos que ter desespero. O mundo está complicado? Tá. Mas fiquemos em paz. Primeiro, pelo menos nós saímos de casa para estarmos aqui hoje. Pelo menos nós demos um passo. O primeiro passo a gente já deu, né? E segundo, porque a nossa verdadeira missão é espiritual. O nosso olhar tem que estar para a vida futura. Nós temos que ter visão de futuro. Não visão apenas do presente, né? Agarrados ainda e concentrados nas coisas espirituais, nas coisas materiais. O Espiritismo então nos ensina que o sofrimento, né, e os desafios são oportunidades de aprendizado e evolução, e que nós devemos viver, portanto, para o mundo maior, para o plano que Jesus trouxe para nós aqui na Terra, quando aqui Ele veio, para o plano que Jesus traçou para nós, para todos nós, quando veio nos salvar aqui na Terra. Eu agradeço mais uma vez pela paciência e passo a palavra agora para o meu pai. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, confesso para vocês que é uma alegria diferente, especial para mim, como pai, estar ao lado da minha filha amada e querida, podendo estudar juntos aqui com vocês as bênçãos do Evangelho, complementado, iluminado ainda mais pela nossa doutrina espírita. Abençoada doutrina espírita, que tanto tem nos ajudado ao longo de tantos e tantos anos, em que procuramos dar esse primeiro passo, como acabou de nos dizer aqui a Laura, que é exatamente um comprometimento de partícula do nosso tempo para podermos empregá-lo no estudo da Boa Nova de Jesus. E eu gostaria, meus irmãos, de pedir licença a todos aqui presentes para fazer o nosso estudo de hoje a partir de uma lição muito bonita do nosso benfeitor, do nosso querido benfeitor Emmanuel. Essa lição está na página do livro Coletâneas do Além, e ela tem o seguinte título: Jesus e César. E Emmanuel inicia fazendo a seguinte pergunta: o que seria do cristianismo se Jesus recorresse naquele tempo à proteção do imperador César? O que seria do cristianismo? Possivelmente, ensina-nos Emmanuel, alguns patrícios que se tornariam simpáticos à nova doutrina se encarregariam de obtenção de altos favores, especialmente do imperador. Legiões de soldados viriam garantir o Messias
e os amigos do Evangelho, e muitas pessoas acabariam aderindo ao Evangelho de Jesus pela força da espada, não mais de ouvidos espontâneos, mas com a atenção totalmente absorvida para a postura oficial. Vejam só, Emmanuel fazendo aqui uma projeção do que seria se Jesus fosse bater à porta do imperador, e quando o imperador tivesse notícia dos feitos maravilhosos que o Cristo promovia, do poder que aquela criatura tinha, evidente que em função das conjunções humanas, o imperador iria querer transformar o Cristo num vassalo sob as suas ordens. E aí determinaria que, pela força da espada, as criaturas seguissem aqueles preceitos ensinados por Jesus. Pedro e João, Tiago e Filipe adotariam certas normas de vestir, segundo os programas imperiais. E o próprio Cristo, naturalmente, não poderia ensinar as verdades do céu sem que houvesse uma prévia audiência das autoridades convencionalistas da terra. Ou seja, jamais Jesus poderia ensinar que o seu reino não era desse mundo. Imagina o Cristo submetido pela autoridade romana, ensinando que o seu reino ainda não era daqui, como ele falou a Pilatos, governador de Roma na Judéia. Provavelmente, nos mostra Emmanuel, o mestre teria vencido exteriormente os adversários e dominaria o próprio sinédrio, mas e depois? O que aconteceria depois? Sendo que ao longo dos séculos, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós observamos a partir da narrativa da história? O Império Romano caiu. Os impérios que se sucederam a Roma, todos caíram. Os tiranos que se colocaram de plantão em algum momento do nosso planeta, dominando civilizações inteiras, caíram. E mesmo no nosso mundo contemporâneo, em que determinados países diziam que o sol nunca se punha sobre o nosso império, também caíram. Então, o que aconteceria depois com os ensinamentos de Jesus, se seguissem esse caminho, que obviamente não seguiu? Porque Jesus desmascara os hipócritas, fariseus e herodianos, mandando que eles cumprissem com as determinações de César, significando a fiel obediência às questões ligadas à terra, aos nossos deveres como cidadãos, às nossas obrigações de seguirmos a lei, porque segundo uma expressão positivista extremamente presente e atual nas nossas vidas, sem ordem não existe progresso. Aliás, em muito boa hora, ela foi colocada em nossa linda e maravilhosa bandeira. Sem dúvida, meus irmãos, minhas irmãs, ter-se-ia fundado uma expressiva, se Jesus assim o fizesse, ele teria fundado uma expressiva e bela organização político-religiosa,
repleta de preceitos filosóficos severos, mas regeneradores. Mateus, o seu discípulo, servidor público, arrecadador dos impostos de Herodes, também conhecido como Levi, ele teria envergado a túnica do escriba, estilizado, enquanto Simão Pedro gozaria de honras especiais, e o próprio Jesus Cristo passaria a condição de um Marco Aurélio, cheio de austeridade e nobreza, interessado em ensinar a justiça e a sabedoria, mas em cujo império se verificaram perseguições as mais terríveis e sangrentas ao próprio cristianismo, sem que as ocorrências dolorosas lhes merecessem qualquer consideração. O mestre, contudo, compreendia a necessidade das organizações humanas, tanto que ele determinou que se respeitassem essas organizações, porque elas eram ainda necessárias naquele mundo que era próximo ao caos. Ninguém aqui vai negar, estudando, ainda que de maneira leve, a história da importante contribuição romana para a civilização, inclusive atual, no direito, no conceito de família, nas instituições que levavam em conta a disciplina e a organização, na engenharia, na ciência, na substituição de determinados preceitos bárbaros por noções básicas de civilização. Não há dúvida de que todas as civilizações que passaram pelo mundo trouxeram a sua contribuição para o nosso crescimento, para o crescimento civilizatório. E Jesus sabia disso. Portanto, mandou aos hipócritas que lhe tentavam enredar, que eles obedecessem à figura da autoridade constituída. Mas ele não se esqueceu de lembrar a estas mesmas criaturas que elas não se desleixassem em dar a Deus o que pertencia a Deus. Então Jesus compreendia a necessidade das organizações humanas, exemplificou o respeito à ordem política. Jesus jamais pregou desordem. Equivocou-se Judas, como ele mesmo fala, como ele mesmo relata numa belíssima obra que estudamos aqui na terça-feira passada, imaginando que Jesus fosse um revolucionário político que substituiria a tirania de César por um outro tirano de plantão. E aí ele então combina com os fariseus, sob a liderança de Caifás, a substituição do mestre na liderança do povo, imaginando que Jesus se transformaria num grande símbolo apenas de um mundo imaginário que Judas desejava instituir junto à falibilidade humana representada pelos líderes religiosos daquele tempo. Então, meus irmãos, o mestre compreendeu a importância dessas organizações, mas acima de tudo, mostra-nos Emmanuel, serviu ao reino de Deus de que era representante. Eu e meu Pai somos um, como ele dizia. Ele não apenas era representante e portador desse reino aqui na terra, neste mundo de experiências provisórias, dirigindo o seu evangelho de amor, não só ao homem físico, temporário, passageiro, titubeante, esquálido moralmente e intelectualmente, mas fundamentalmente, essencialmente ao homem espiritual. Sabia ele, o nosso Cristo, que as organizações religiosas propriamente ditas
existiam entre as criaturas muito antes dos templos de Baal na velha Fenícia. Urgia, porém, fala-nos Emmanuel, entregar aos filhos da terra, aos quais Jesus se dirigia, a herança do céu. Essa era a missão do Cristo, fundamental aqui entre nós. Entregar a nós, filhos do mundo, criaturas ainda umbilicalmente ligadas a esse mundo, naquele tempo ainda primitivo, aqueles ensinos que haveriam de nos resgatar da poeira primitiva das nossas fragilidades até os cimos, onde nós, ou quando nós merecêssemos obter os galardões evolutivos a partir do nosso esforço de compreensão e trabalho. Então, Jesus entregava aos filhos da terra a herança do céu, integrá-los na doutrina viva do bem e da verdade, estabelecer caminhos entre a sombra e a luz, aperfeiçoar caracteres, purificar sentimentos, elevar corações, instituir a universalidade do reino de Deus e sua justiça. Jesus entendia que a sua obra era de semeadura, germinação, crescimento, tempo e trabalho constante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém absolutamente vai ao Pai, absolutamente ninguém vai ao Pai, senão por mim. Narra-nos João, no capítulo 14, versículo 6 do seu Evangelho, o Evangelho poeta do nosso querido e inestimável João Evangelista. E plantou Jesus, com seu exemplo, o cristianismo sublime no campo da humanidade, ensinando o acatamento a César, cooperando no aperfeiçoamento de suas obras, mas fazendo sentir que César constituía a autoridade respeitável no tempo, enquanto Deus, somente Deus, guarda o poder divino da eternidade. César significava autoridade temporária, que vem e passa. Deus não. Deus significa o poder divino eterno em todas as nossas vidas. De um mundo primitivo ao mundo sublime. Em todos os nossos processos de crescimento individual ou coletivo, Deus estaria inexoravelmente presente. E Jesus veio nos mostrar de que forma esse Pai bondoso e misericordioso estaria presente em nossas vidas. E nos trouxe o cristianismo, e nos trouxe a sua boa nova, que não foi a instituição de mais uma religião no mundo. Jamais. Jesus fez muito mais que isso. O cristianismo de Jesus é um código de conduta moral e ética para a humanidade que o estuda e o sente, que nos conduz à absoluta transformação do nosso mundo íntimo, compreendendo que nós temos um papel importante na sociedade com a qual convivemos, mas que, sobretudo, temos como principal missão em nossas vidas não transformar as pessoas, mas transformarmos a nós mesmos, modificarmos a nossa própria vida. E com a nossa modificação, com a nossa transformação, nós haveremos de transformar o mundo para Deus. Portanto, o que o Mestre nos ensinou, meus irmãos, não tem nada a ver com o poderio dos impérios que passaram um dia na terra. Jesus compreendia a missão de Herodes, a missão de César, a missão de Pilatos, a missão dos chefes religiosos do seu tempo. Compreendia a todos e tentou ajudá-los,
Como um dia tentou ajudar Nicodemos, um fariseu importante do seu tempo, que pediu a ele um esclarecimento a respeito do voltar de novo. Como que podia ser uma criatura depois de velha voltar de novo no ventre de sua mãe? Jesus não negou a Nicodemos o ensino, mas ao final disse a ele: meu filho, se você não compreender essas coisas, como que você que se diz mestre em Israel, como que você vai poder ensinar aquilo que você não sabe? Vai estudar, vai viver, vai amadurecer o seu senso moral e intelectual, e um dia você vai compreender isso. E digo mais, para você e para todos mais que não compreenderem agora esse ensino, eu mandarei um Consolador, que ficará convosco para toda a eternidade. E eis aqui, meus irmãos, nós, cristãos contemporâneos, já inseridos no século 21 da era cristã, iniciando um terceiro milênio, que será o milênio definitivo das transformações do mundo. Olha nós aqui, conseguindo agora, através da bênção da doutrina espírita, entender a missão de Jesus, não na sua complexidade, porque ele era uma missão simples, mas na sua grandeza, respeitando esta criatura sublime, não apenas na qualidade do grande governador do nosso orbe, aquele que arquitetou, planejou e materializou a vida aqui na terra, esse mundo abençoado e maravilhoso em que nós vivemos ao longo de tantas e tantas gerações, para desembocarmos aqui hoje nessa nossa casa de oração, de estudo, de trabalho, em que nós nos congregamos, como diz a Laurinha aqui há pouco, num primeiro passo, mas um passo importante, decisivo, que será a base através da qual nós nos sustentaremos para darmos os passos seguintes que nos levarão à luz. Não tenhamos dúvida nenhuma disso. E graças à forma com que o Cristo se postou aqui no mundo, nos mostrando o verdadeiro objetivo da sua missão aqui na terra, é que nós hoje podemos ver o Cristo vencedor, o Cristo que a cada dia não precisa mais vencer os impérios das trevas e da ignorância, mas o grande desafio de Jesus é estabelecer aquela sementinha de compreensão e de luzes dentro dos nossos corações de criaturas simples e humildes como nós somos, humildes no sentido dos atributos da inteligência e da bondade que ainda não temos, mas que já entendemos ser necessário buscá-los. E na exemplificação do Cristo, continua ensinando Emmanuel, o Espiritismo evangélico, na sua condição de cristianismo redivivo, deve procurar as suas diretrizes edificantes no terreno da nova fé. Então aí, meus irmãos, os espíritos superiores, auxiliares do trabalho de transformação presidido por Jesus em nosso planeta, vieram dos altiplanos em que habitam e se manifestaram. Inicialmente a Kardec, através de médiuns que nós nunca conhecemos, porque eles não se declararam e não disseram, se manifestaram dentro do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, ou do livro Céu e Inferno. Foram trabalhadores anônimos que, junto com Kardec, nos trouxeram a mensagem dos espíritos superiores sob a direção do Espírito de verdade. E depois, não bastasse tantas luzes provenientes do século XVIII,
Jesus, por acréscimo de misericórdia, determina a reencarnação de um discípulo seu, numa pequenina cidade do interior de Minas Gerais. E aquela criatura simples, adotada em função da perda de sua mãe logo aos 5 anos de idade, que teve que a vida toda lutar para sobreviver à sua própria custa, do seu próprio trabalho, a fim de não ser pesado a ninguém, e que entregou a sua vida à custa da sua saúde, à custa de ter tido um lar, a ação dos espíritos superiores para nos legar o complemento da misericórdia de Deus, que um dia o próprio Kardec fez questão de dizer que o Espiritismo haveria ainda de receber, por parte do mundo maior, ensinamentos que colocassem como prioridade as questões de ordem moral. Não que ele não tivesse dito tudo, mas é que a revelação espírita é progressiva. Ela evolui junto com a evolução das criaturas. E nós vamos encontrar num trabalho de mais de 450 livros psicografados, de mentes iluminadas de diversos jais, a complementação desses ensinos, ou a continuidade do ensino de Kardec. E estamos aqui hoje estudando os ensinamentos de um desses missionários, nos dando uma lição ainda mais clara a respeito da grandiosidade da missão de Jesus. E por que Emmanuel se refere e faz questão de nos mostrar a relação existente entre Jesus e César? Por que o mestre se comporta assim, como nos mostra os evangelistas Mateus, que presenciou o fato, e Marcos, que mais tarde recebeu a notícia desses fatos, ou de Pedro, de quem ele é discípulo, ou de Maria de Nazaré? Porque Emmanuel, ele faz questão de mostrar em toda a sua obra, aos espíritas de hoje e aos espíritas do futuro, a grandeza desse ser, que muitas vezes os próprios espíritas não compreendem bem. Nós só vamos tendo a possibilidade, meus irmãos, de compreendermos a grandeza da missão do nosso Senhor Jesus Cristo, à medida em que nós nos aprofundamos nos seus ensinos. Antes disso, não. Nós sabemos que Ele é o nosso governador, nós sabemos que Ele é o nosso mestre, nós sabemos que Ele é nosso guia. Mas nós começamos a entender a capacidade de transformação real que Jesus tem em nossas vidas, não apenas no capítulo das consolações, quando nós estamos em sofrimento, e nós nos recorremos a Ele, e Ele nos atende, mas também no capítulo do esclarecimento a respeito das nossas próprias necessidades evolutivas, de compreendermos melhor a vida, de convivermos melhor com as nossas famílias, com o nosso próximo, de respeitarmos mais as autoridades instituídas, independente da cor política ou da cor ou da sua compreensão ideológica, respeitando-os como autoridades que se encontram numa prova severa, que se não souberem se conduzir, haverão de prestar contas graves às suas próprias consciências. E nos mostra ainda o ensino de Jesus, do dai a César o que é de César, que nós temos que sempre pensar em auxiliar a quem quer que seja a criatura mais humilde, ao próprio governador ou governante mais poderoso, torcendo para que ele dê certo, torcendo para que ele seja inspirado a fazer o melhor, da mesma forma com que Jesus não
decretou a falibilidade da autoridade máxima constituída naquele tempo, mas mandou a todos que a respeitassem, mesmo ele sabendo que um dia ela haveria de passar, como passaram todos os imperadores tiranos que Roma ostentou ao longo da sua história. Na exemplificação do Cristo, o Espiritismo evangélico, na sua condição de cristianismo redivivo, deve procurar suas diretrizes edificantes no terreno da nova fé. Então nós espíritas temos o dever, meus irmãos, de compreendendo Jesus como compreendemos a partir do estudo dessa lição, desde uma jovem expositora até o mais experiente. Nós vemos a missão de Jesus de uma maneira diferente. Então nós temos o dever de nos comportarmos também de maneira diferente, de sermos caridosos nesse sentido, de buscarmos nos comportarmos como criaturas inseridas dentro de um contexto social, sim. Contexto esse em que nós precisamos nos comportar como cidadãos corretos, honestos, que buscam o aprimoramento da sociedade com a qual nós convivemos, estejamos onde estivermos, mas que não nos esqueçamos nunca de que Jesus falou ao nosso espírito. E nós, como diz aqui Emmanuel, o Mestre entregou aos filhos da terra a herança do céu, e é isso que se refere à nossa posição na condição de espíritas. E conclui aqui Emmanuel, nos dando uma lição, meus irmãos, verdadeiramente maravilhosa, endereçada às casas espíritas, e aqueles que têm o dever, como nós, de estarem à frente das casas espíritas. As organizações políticas de natureza superior são sempre dignas e respeitáveis, e todos os seguidores do Evangelho devem honrar-lhes os programas de realização e progresso coletivo, acatando-lhes as instituições e contribuindo para o seu engrandecimento na esfera evolutiva. Mas não se pode exigir da política de ordem humana a solução dos problemas transcendentais de ordem espiritual. Da mesma maneira que Jesus não esperava nada de César, ele não esperava nada de Pilatos e muito menos de Herodes. Ele não podia esperar sequer dos seus discípulos queridos, que o abandonaram na hora mais dura que o Mestre passou, quanto mais das autoridades que estavam enceguecidas pelo seu poder e pela sua tirania. Portanto, nós também temos que preocupar mais, meus irmãos. É o convite de Emmanuel, é a exortação de Emmanuel, com as questões que dizem respeito à nossa herança espiritual. Nós podemos dividir mais o nosso tempo procurando, quem sabe, divulgar mais nas redes sociais os ensinamentos de cunho moral, de cunho religioso, e aí eu me refiro a qualquer religião que tem, todas elas, o cunho moralizante de engrandecimento pessoal de cada um, transmitindo nas redes sociais mensagens desse teor em número muito maior do que muitas vezes as questões tristes nós infelizmente ainda verificamos acontecerem no mundo, às vezes, e também na nossa própria pátria. Na atualidade do mundo, o Espiritismo é aquele consolador prometido, enfeixando a nova e a bendita oportunidade de redenção. Em seu campo doutrinário, a verdade de Deus não está algemada, ou seja, a doutrina espírita conversa com todos os assuntos, com todas as religiões, com todas as ideologias, com todos os pensamentos que não sejam sectários ou absolutamente egoísticos. O Espiritismo fala com o mundo moderno e conclama esse mundo, meus irmãos, a transformação, a mudança a partir de nós. Como? Convencendo as pessoas
laçando as pessoas aqui na rua São Miguel para que elas entrem aqui no Centro Espírita da Fraternidade Paulo de Tarso para ouvir os ensinamentos de Jesus? Não, de forma alguma. Isso é contraproducente. Nós temos que conquistar os nossos irmãos depois que nós conquistarmos a nós mesmos. Nós transformaremos as pessoas depois que nós nos transformarmos. O Espiritismo, então, em seu campo doutrinário, a verdade de Deus não está algemada. Seus felizes estudantes e seguidores, e somos felizes mesmo, graças a Deus, somos espíritas. E é com muita alegria que, via de regra, às vezes recebemos irmãos que estão perdidos, tristes, desarvorados, sem caminho a seguir, confundidos pelas dificuldades, tristezas e desafios do mundo, e nós os recebemos como irmãos queridos através de uma palestra fraterna, e às vezes os auxiliamos em momentos difíceis de suas vidas, mesmo não tendo ainda a devida bagagem moralizante ou a devida superioridade moral para fazermos isso. Mas fazemos em nome de Jesus, com o objetivo de ajudá-los, com o objetivo que eles compreendam aquilo que nós já compreendemos, que aceitem o Mestre na grandeza que Mateus e Marcos aqui nos mostra, não desafiando as autoridades daquele tempo, mas fazendo com que as pessoas compreendessem o que de fato importa em nossas vidas aqui no planeta. Aos espiritistas dos tempos novos, diz aqui Emmanuel, portanto, surgem lições vivas que não podem relegar ao esquecimento. E aí Emmanuel termina dizendo que muitas vezes o sacerdócio organizado pode sim se transformar no cadáver do profetismo. E ainda nos conclama finalmente: urge, pois, em todas as circunstâncias, não esquecer aquele que auxiliou romanos e judeus, atendendo ao povo, respeitando as autoridades, dando a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, ensinando, porém, que o seu reino ainda não é deste mundo. São palavras e ensinos de Emmanuel. E eu terminaria aqui, meus irmãos, se me permitem ainda, nesses 4 minutos que faltam, trazer para vocês aqui uma lição belíssima de irmão X, o 5º evangelista que nasceu em tempos contemporâneos e se transformou em tal, para demonstrar como que as nossas casas espíritas têm que se comportar, não como templos que exaltam até então a uma pretensa grandiosidade humana, como os fariseus faziam. Nós somos irmãos, e as casas espíritas têm que ser organizadas para receber irmãos, sem sacerdócio, sem castas, sem chefias, sem donos dos centros espíritas, mas apenas espiritistas cristãos que se consideram como irmãos, ligados profundamente entre si na necessidade de melhorarem. E conta-nos irmão X que logo depois que estabeleceram-se os apóstolos em Jerusalém, lá na Casa do Caminho, depois da revelação do Pentecostes, que era aquela festa em que se comemorava os 50 dias de entrega das tábuas da lei, mas que Jesus aproveitou para fazer com que os Espíritos fizessem com que desabrochassem nos discípulos de Jesus a capacidade de falar e pregar em várias línguas. Depois disso, a Casa do Caminho estava em pleno funcionamento. Estava funcionando a todo vapor, abençoando as criaturas como única instituição na terra que não jogava os leprosos que lá iam no Vale dos Imundos, que não abandonava os velhos, que não abandonava os paralíticos, que não deixava de atender e de amar a quem quer que ali se dirigisse. E um dia, já no final do trabalho,
uma infeliz mulher bateu na porta. Trazia consigo todas as marcas das pecadoras. Ela fora apedrejada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Pronunciava palavrões, revelava-se semi-louca e adoecida. As senhoras do reduto cristão, porque não sei se você sabe, meus irmãos, os discípulos moravam na casa do caminho com as suas famílias, e lá tinham senhoras, e essas senhoras, quando viram aquela mulher, se retraíram alarmadas, e o próprio Pedro, que recebera preciosas lições de Jesus, vacilou, titubeou quanto à atitude que lhe seria adequada diante daquela mulher, que desejava entrar naquelas condições na casa do caminho. Como se portar naquelas circunstâncias? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento das criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que naturalmente buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Ou seja, como é que eu vou aceitar essa mulher que procurou essa situação em que ela se encontra? Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se ela bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Dispunha a pedir-lhe que ela se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração de Jesus. O mestre lhe daria o recurso, buscar-lhe-ia por isso o conselho na prece ardente. Enquanto a afortunada mulher aguardava à porta, sob os protestos de uma pequena multidão que ele contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e implorou a proteção do amigo divino que fora crucificado. Em breves instantes, viu Jesus, nimbado de claridade resplandecente, não longe de suas mãos, que se estenderam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles instantes inesquecíveis. Mestre, nós temos à entrada uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, o que eu farei? O Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou. Ou seja, Pedro entendeu o que Jesus quis dizer, mas ele administrava aquele lugar, estavam ali senhoras, crianças, moças, familiares. Como contemporizar isso com aquele ensino de Jesus? Senhor, nós estamos agora sem a sua orientação direta e visível. Nós vamos receber essa mulher no nosso lar, para quê? Nós vamos julgá-la? Com o mesmo olhar sereno, Jesus respondeu: nesse mistério, Pedro, com esse objetivo, permanecem na terra numerosos juízes. Então, Senhor, para fazer-lhe sentir a extensão dos seus erros? Indagou Simão, já em lágrimas. Não, Pedro, respondeu o mestre, para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta nossa irmã nas vias públicas, milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Então, Senhor, seria para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por ela mesma? Também não, Simão. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram,
dando-lhes fome e sede, pranto e aflição. Então, Senhor, seria para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo? Olha aí, uma lembrancinha para nós espíritas que sabemos da vida eterna e que às vezes fazemos julgamentos. Fulano vai pagar no outro mundo. Então Pedro pergunta: Senhor, é para poder dizer para esta mulher que inúmeras penas a esperam na vida futura? Ainda não, meu caro Pedro. Neste labor terrível respiram espíritos acusadores que não hesitam na condenação em nome do Pai, esquecendo as próprias faltas. O ex-pescador de Cafarnaum chorou suplicante, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça. Pedro era judeu, gente. Ele seguia Moisés até conhecer Jesus. Então a justiça mosaica, que mandava apedrejar as mulheres nessa condição, naquele tempo, de certa maneira, contrariavam os ensinos revolucionários que Jesus trouxe para eles e para o mundo, exemplificando simultaneamente com o amor que o Cristo havia lhe legado. Respirava com dificuldade, soluçante, ignorando como prosseguir nas indagações, mas Jesus dele se acercou, iluminado e benevolente, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios, repletos de maus servidores. Nosso ministério, Pedro, ultrapassa a própria justiça. Meus irmãos, grifem isso. Olha o que Jesus disse a Pedro: Pedro, nosso ministério está acima da própria justiça. O evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva. Reclama e edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. E meus irmãos, não está distante o tempo em que nós precisaremos muito mais de educadores, de professores, de professoras, de educadoras, do que de juízes, promotores ou delegados. Cada vez mais a sociedade humana, sob a inspiração de Jesus, vai compreender a necessidade não de punir, mas sobretudo de educar. E aí conclui Jesus para Simão Pedro: Pedro, arranca da morte e traze-a para a vida. Não te esqueça de que somos portadores da boa nova de salvação. Logo após, e aí, meus irmãos, termina essa lição, e eu conclamo aqui, pedindo desculpas por ter ultrapassado o tempo que me cabia, eu conclamo aqui o desfecho, para que todos atentem para o desfecho desse ensinamento. Logo após, entrou em silêncio, e diluindo-se-lhe a figura irradiante de claridade, eis que chega a hora vespertina, e Jesus então vai embora. Logo após, Pedro entrou em silêncio, e o apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou uma extensa fileira de irmãos e irmãs espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher de forma acolhedora: Entre, minha irmã, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz assombrada. Eu? Falou Pedro, com os olhos empapuçados de chorar, e concluiu: sou seu irmão. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que ampare as nossas vidas. Sr. Evandro, faz a prece para nós, por favor.
Querido Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, Tu nos trouxeste essa maravilhosa lição. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E hoje, Senhor, na condição ainda de espíritos imperfeitos, necessitados de amparo, de assistência, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos numa casa espírita, Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, estudando os vossos ensinamentos, ampliados pelo Consolador prometido, que tem nos mostrado a eternidade da vida, a evolução que todos nós necessitamos. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam extensivas aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que o emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos dessa tarde, na paz e na tranquilidade do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, nós vamos passar agora aos passos. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que hoje é o último dia da nossa feira do Livro Espírita, que está funcionando aqui no pátio interno da nossa fraternidade.